Olá, queridos alunos do nono ano. Sejam bem-vindos à resolução da lista 1 do primeiro trimestre de matemática. Vamos dar início à resolução. Questão número 1. Considere o conjunto dos números reais, inteiros e naturais, e definindo os seguintes subconjuntos. A é igual a x pertencente aos inteiros, onde x é maior que menos 7 e menor ou igual a 7. Então, como que a gente vai representar isso aqui? A gente tem que pegar esse conjunto A e fazer a representação do que seria ele. Vejamos. O conjunto A é o conjunto formado por x pertencente aos inteiros, e o conjunto dos inteiros são números inteiros positivos e negativos, onde o x é maior do que menos 7. Então, quais são os números maiores do que menos 7? Menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E o x é menor ou igual a 7. Então, aqui, no caso, o 7 vai entrar nessa operação, porque o x pode ser igual a ele. 5, 6, 7. Muito bem, representamos o conjunto A. A representação do conjunto B, x pertence aos naturais. Opa, o conjunto dos naturais são números inteiros e positivos, então não admite-se números negativos. Onde x é maior ou igual a menos 7 e x é menor ou igual a 7. Então agora, nessa representação aqui, como eu estou trabalhando com apenas números naturais, eu não posso colocar x valores negativos para x. Então, o meu conjunto B, ele fica sendo representado como x maior ou igual a menos 7. Eu começo a partir do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, representamos. E a letra C é conjunto, né, de x pertencente aos reais, onde x é maior ou igual a menos 7, maior ou igual a menos 7 e menor ou igual a 7. Vejamos, quando eu escrevo que x pertence aos reais, o x pertencente aos reais, e os reais engloba todos os números, então eu poderia escrever vários e vários números que estão entre menos 7 e 7, tá? Então, todos os números, seja raízes, seja pi, números racionais, números irracionais e assim por diante. Julgue o item a seguir acerca das relações operatórias entre esses subconjuntos. A interseção com B, interseção com C. Forma o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejamos, se eu estou procurando interseções entre o conjunto A, B e C, são valores que apresenta no conjunto A, no conjunto B e no conjunto C ao mesmo tempo. Como o conjunto C são todos os números e eu estou procurando a interseção, então, praticamente, eu posso dizer que a minha interseção vai ser o próprio conjunto dos naturais, visto que o conjunto dos inteiros, que é representado pela letra A, pelo que está escrito de verde aqui, já contém, né, os números naturais. Então, quando a gente para poder pegar todos os números que pertencem ao conjunto dos inteiros, aos naturais e aos reais, então temos aqui este conjunto. Então, essa afirmativa é verdadeira. Letra A. Isso aqui é certo. Seguindo para a questão de número 2,
Observe na tabela a seguir os 5 maiores estados brasileiros em extensão territorial. De acordo com a tabela, escreva V para verdadeiro e F para falso. Letra A. A diferença entre o estado com maior e menor extensão territorial é de aproximadamente 3,1 vezes 10 elevado à quinta quilômetros ao quadrado. Então vamos verificar o seguinte: qual que é o estado que tem maior extensão territorial? Vamos escrever esses números aqui só para a gente fazer essa verificação. Então aqui 1,6 vezes 10 à sexta, eu teria que colocar 6 números. Eu tenho que andar com a vírgula 6 casas para a direita, porém eu já tenho o número 6 aqui. Então o 6 vai entrar nessa conta. Coloquei o 6, vai sobrar 5 zeros para completar. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Pois a vírgula estava aqui, andei 6 casas para a direita, a vírgula foi lá para o final. A mesma coisa para os demais. Então aqui eu tenho 5,6 vezes 10 à quinta. Então aqui o 6 já conta como um número. Então aqui eu vou ter que completar com 4 zeros. Muito bem. Seguindo para o Mato Grosso. Mato Grosso possui, já tem um número após a vírgula, ele já entra, então completo com mais 4 zeros. Minas Gerais, 5,9, 5,9, completo com 4 zeros, porque a vírgula estava aqui. Expoente positivo, tem que mover a vírgula para a direita, logo 1, 2, 3, 4, 5 casas. Por isso que fica este valor. E logo em seguida, 1,2 vezes 10 à sexta. Então isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Ou seja, o estado que possui a maior extensão territorial é Amazonas, e o que possui a menor extensão territorial, com 560 mil quilômetros quadrados, é a Bahia. A diferença entre elas vai ser, então a diferença eu faço uma conta de subtração. Então eu tenho que pegar o primeiro estado, ou estado com maior, 1,6 vezes 10 à sexta, e subtrair do menor, que é 5,6 vezes 10 à quinta. Veja só, para realizar essa operação, como é uma subtração, eu tenho que deixar as bases já são iguais, eu tenho que deixar os expoentes também iguais. Então, para que os expoentes fiquem semelhantes, eu vou mover a vírgula uma casa aqui no 1,6. Então, quando eu mover a vírgula para a direita, eu tenho que subtrair 1 de cima. Então, isso aqui é 16 vezes 10 à quinta, menos 5,6 vezes 10 à quinta. Mantenho a base com o expoente na subtração e faço a subtração. 16 menos 15,6 vai dar exatamente 10,4. Transformando esse número em notação científica, logo tem que deixar ele maior que 1 e menor que 10. Então, vou mover a vírgula novamente para a esquerda. Quando eu mover a vírgula para a esquerda, eu tenho que compensar aqui com mais uma casa. Então, isso aqui é 1,04 vezes 10 à sexta. Essa vai ser a diferença. Consequentemente, essa alternativa é falsa. Letra B. A soma da extensão territorial aproximada dos estados da tabela é 4,85 vezes 10 elevado à sexta. A soma da extensão territorial aproximada dos estados da tabela. Então agora temos que somar todos esses estados aqui para a gente verificar quanto que daria essa conta. Então vamos já
colocar esses números aqui ao lado e fazer uma soma entre eles. É 1,6 vezes 10 elevado à sexta. Transformando o 5,6 em base 10 elevado a 6, eu vou mover a vírgula para a esquerda. Consequentemente, esse número fica 10 elevado à sexta. Então, aqui, como eu estou movendo a vírgula para a esquerda, eu tenho que compensar transformando essa potência em 10 elevado à sexta. A mesma coisa para os demais. Então, isso aqui vai ficar 0,990 vezes 10 elevado à sexta. Aqui vai ficar 0,59 vezes 10 elevado à sexta. E por fim, 1,2, que já está com 10 elevado à sexta, não preciso nem transformar. Então aqui eu estou fazendo uma soma desses termos, visto que na soma eu tenho que conservar a base com o expoente. Então, somando esses números, eu vou ter aqui 9 somado com 6 vai dar 15, então vai 1. 1 com 9, 10. 10 com 5, 15. Com mais 5, 20. Com 6, 26. Com 2, 28. Sobe 2, coloco 8. Vírgula, debaixo de vírgula. 2 com 1, 3. Com mais 1, 4. Então, esse número é 4,85 vezes 10 à sexta. Esta afirmativa é verdadeira. A diferença da extensão territorial aproximada do estado de Amazonas e do estado do Pará é de 4 vezes 10 elevado a 5. Então vamos de novo fazer a continha. Agora a diferença entre Amazonas e o estado do Pará. Amazonas e o estado do Pará, ambos já estão com a mesma base e a mesma potência. Então essa operação ficaria 1,6 vezes 10 elevado a 6 menos 1,2 vezes 10 elevado a 6. Mantém a base e subtrai os números da frente. 1,6 menos 1,2 vai dar 0,4 vezes 10 elevado a 6. Esse número 0,4 é menor do que 1. Ele tem que ser maior do que 1 e menor do que 10. Então eu vou mover a vírgula para a direita. Quando eu mover a vírgula para a direita, eu vou ter que subtrair 1 do expoente. Então esse número é 4 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, a alternativa C é verdade. E por fim, a diferença de extensão territorial entre o estado de Minas Gerais e o estado da Bahia. Agora a gente vai pegar os valores de Minas Gerais e Bahia. 5,9 vezes 10 elevado à quinta potência menos 5,6 vezes 10 elevado à quinta potência. Já possui a mesma base expoente, então subtraindo esses valores, eu tenho 0,3 vezes 10 elevado à quinta potência. Transformando em notação científica, esse número tem que ser maior do que 1, então eu vou mover a vírgula para a direita. Movendo a vírgula para a direita, esse número fica 3 vezes 10 elevado à quarta potência. Consequentemente, esta afirmativa é falsa. Finalizando assim a questão de número 2. Questão de número 3. Escreva V para verdadeiro e F para falso nas seguintes equações realizadas aqui. Então, eu coloquei aqui do lado essas operações para a gente realizar o cálculo e verificar se as afirmativas são verdadeiras ou se são falsas. Primeiro, então eu tenho que, observando essa questão aqui, consigo verificar que
Eu tenho aqui uma raiz cúbica de 7. Dentro dessa raiz cúbica de 7, eu tenho outra raiz cúbica de 7. Então, eu vou ter que aplicar a propriedade de transformar essa raiz cúbica em uma base com um expoente fracionário. Então, o que, que a gente tem aqui? Ó? Esse 7 que está dentro do parênteses é como se ele estivesse sendo elevado a 1. Ou seja, raiz de 4. 2 tem o valor exato. Vamos manter a raiz cúbica que está mais externa e manter o 7 lá dentro e transformar essa primeira raiz aqui. Raiz cúbica de 7 elevado a 1, utilizando a propriedade o que está no Sol quer sombra, o que está na sombra quer Sol. Então, isso aqui é como se fosse 7 elevado a 1 sobre 3. Então, 7 elevado a 1 terço. Tenho aqui dentro dessa raiz cúbica uma multiplicação de mesma base. É como se esse 7 estivesse elevado a 1. Então, agora eu vou manter a minha base. Então, raiz cúbica continua aqui. Mantenho a base, que é o 7, e vou somar os expoentes. Os expoentes são 1 e 1 terço. Então, vamos realizar essa operação aqui. Ó. Eu estou somando 1 mais 1 terço, que são os expoentes. Então, aqui é só multiplicar cruzado, né? Debaixo desse 3 é como se fosse o número 1. Então, teria que fazer o MMC. Então, fazendo MMC entre 1 e 3 é o próprio 3. Então, é só multiplicar cruzado. Praticamente, então, aqui 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. Ou simplesmente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, isso aqui vai dar 4 sobre elevado a 3. Então, aqui tenho aqui dentro dos parênteses 4 sobre 3. Novamente, aplicando a propriedade, então agora eu tenho que transformar este número em um expoente fracionário. Então, o que, que a gente tem? O que está no Sol, que é a sombra. Então, isso aqui fica 7 sobre 3. E o que está na sombra, que é Sol. Então, aqui a gente tem um 4 sobre 3. Beleza. Tem aqui uma divisão de fração. Então, é como se debaixo desse 3 tivesse o número 1. Mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ou, simplesmente, posso pegar, né, e multiplicar o mais longe vezes o mais longe e o mais perto vezes o mais perto. Sendo assim, esta operação ficaria 2 vezes 7, 4 vezes 1, 4, 3 vezes 3, 9. Logo, esta afirmativa A é verdadeira. Então, o resultado calculado bateu com o resultado que o exercício informou. Seguindo agora para a letra B, 5 elevado a 2 elevado a 2 terços. Então, aqui a gente tem que aplicar a operação de potência de potência. Então, o que, que seria potência de potência? Eu vou manter a base e vou multiplicar os expoentes. Ou seja, o 2 multiplicando o 2 terços. Debaixo desse 2 é como se tivesse o número 1. Multiplicação de fração é em linha reta. Então, aqui vai dar 4 vezes 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. Pega esse termo e transforma agora ele em uma raiz. Então, essa raiz ficaria o que está no Sol, que é sombra, e o que está na sombra, que é Sol. Ou seja, quem está embaixo vai lá para cima e quem está em cima vai lá para baixo. Esse número 5 elevado a 4, só abrindo aqui para vocês entenderem o que, que vai acontecer, é como se fosse 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Pois, conserva a base e somos expoentes. 3 mais 1, 4. Então, tudo que está elevado a 3 dentro de uma raiz cúbica, sai lá de dentro. Ou seja,
Esse 5 que está aqui sai de dentro da raiz, consequentemente a resposta fica 5 raiz cúbica do 5 que ficou preso lá, que é 5 elevado a 1, posso escrever só como 5. Então, esta afirmativa é uma afirmativa falsa. O resultado não bate com o que o exercício nos deu. Falso. Letra C. A letra C, eu tenho aqui menos 7 elevado a 3, sempre observando que está sem parênteses, né? Então, isso aqui seria menos 7 vezes 7 vezes 7. De toda forma, daria um valor negativo, porque o expoente é um número ímpar. Então, 7 vezes 7 é 49, 49 vezes 7 é 343. Essa alternativa também é falsa, porque ele falou que a resposta é menos 1 sobre 343. Então, a letra C, falsa. Letra D. 1/16 elevado a menos meio. Então, primeiro, aplicando a propriedade do expoente negativo, o sinal de negativo vai fazer esta fração inverter. Então, isso aqui fica 16 sobre 1 elevado a meio. Só que 16 sobre 1 é a mesma coisa que 16. Então, vou escrever direto aqui, 16 elevado a meio. Aplicando a situação do que está no sol, que é sombra, o que está na sombra, que é sol, o que está embaixo vai lá para cima e o que está em cima vai lá para baixo. Então, isso aqui é nada mais nada menos do que a raiz de 16, e a raiz de 16 é o número 4. Então, essa afirmativa aqui é verdadeira. Letra D é uma afirmativa verdadeira. Por fim, na letra E, tenho uma soma de raízes aqui, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 2. Em adição de raízes quadradas, os termos que estão lá dentro, eles têm que ser igual. Então, o 3 não é igual ao 2. Então, eu não posso somá-los. Então, isso aqui, na verdade, raiz de 3 mais raiz de 2 é diferente de raiz de 5. Então, a afirmativa é falsa. Porque raiz de 3 mais raiz de 2 é a própria raiz de 3 mais raiz de 2. Não tem operação para ser feita. Então, alternativa falsa. Seguindo para a questão de número 4, marque com um X o valor numérico da expressão. Então, coloquei a expressão aqui do lado para a gente resolver. Vejamos. Tem uma raiz quadrada. Dentro dessa raiz quadrada, uma raiz quadrada de 4 somado com uma raiz quadrada de 25. Então, resolvo essas raízes separadamente. Então, aqui eu vou manter a raiz mais interna, mais externa. E vou resolver as raízes lá dentro. Raiz de 4 é 2. E raiz de 25 é 5. Sobre raiz quadrada de 343. Então, 343. Se em cima eu tenho uma raiz quadrada e embaixo eu tenho uma raiz quadrada, então isso aqui eu poderia escrever como sendo uma única raiz da fração 2 mais 5, 7, sobre o número 343, consigo fatorar ele. Então, 343 consegue ser transformado em base 7. A gente já utilizou ele aqui antes. Aqui, ó, fizemos aqui, ó, 7 elevado a 3, 7 elevado a 3 na letra D, na letra C.
é 343. Então significa que 343 é 7 elevado a 3. Então isso aqui eu posso escrever como sendo 7 elevado a 3. Tem aqui uma divisão de mesma base. Então acima desse cara é como se tivesse o número 1. Posso escrever esse número como sendo raiz de divisão de mesma base, mantenho a base e subtrai os expoentes. 1 menos 3 vai dar menos 2. Ou simplesmente, né, posso escrever isso aqui também como sendo, já fazer de forma direta, 7 sobre 7 elevado a 3 é 7 vezes 7 vezes 7. Estou fazendo de um jeito mais simples aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, aqui eu consigo cortar um 7 aqui e um 7 aqui. Consequentemente, aqui em cima, como eu cortei o 7, fica o número 1. E aqui embaixo fica um 7 vezes 7, que é 7 ao quadrado. Muito bem, estou fazendo a raiz quadrada desse número. Raiz quadrada do termo de cima, raiz quadrada de 1 é 1. Está aqui. E raiz quadrada de 7 ao quadrado, tudo que está ao quadrado sai da raiz. Resposta final, 1 dividido por 7. Então, letra B de bola. Seguindo para a questão de número 5, observe os números nas fichas a seguir. Menos raiz de 15, menos raiz quadrada de 15, raiz quadrada de 10, raiz quadrada de 7, menos π dividido por 2 e menos raiz quadrada de 5. Nós não podemos fazer raiz quadrada de um número negativo, desde que esse número esteja dentro da raiz. Mas como temos o negativo de fora, podemos realizar essas operações. Então, já pegando os valores dessas raízes aqui, nem vou fazer pelo método da aproximação, eu vou colocar os valores aqui direto. Então, raiz quadrada de menos 15, raiz quadrada de menos 15 vai ser aproximadamente menos 3,87. Raiz quadrada de 10, está bem próximo da raiz de 9, é aproximadamente 3,16. Raiz quadrada de 7 é aproximadamente 2,65. Esse aqui conseguimos resolver, né? Porque quanto que vale o π? O π vale 3,14. Então, esse aqui é menos 3,14 dividido por 2, que vai nos dar aproximadamente o valor de menos 1,57. Por fim, menos raiz de 5 tem o valor de aproximadamente menos 2,24. Arredonde cada casa desse número e represente sua localidade aproximada na reta numérica abaixo. Então, a reta numérica não está representada aqui, mas eu vou pegar ela aqui e vou colocar ela aqui pra gente. Então, essa aqui seria praticamente a nossa reta numérica com os nossos valores. Muito bem. Partindo para a questão de número 6, vamos na leitura. Questão 6. Unidades de distância em astronomia. A escala de grandeza em astronomia é muito maior do que a com que estamos acostumados a lidar no nosso dia a dia.
O quilômetro é uma unidade muito pequena para expressar distâncias dentro do sistema solar. Por isso, os astrônomos usam a unidade astronômica para descrever essa distância. Unidade astronômica, UA. É a distância média entre a Terra e o Sol e vale aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então aqui a gente temos a primeira informação de que uma unidade astronômica equivale a 150 milhões de quilômetros. A nuvem de Oort é uma enorme nuvem esférica circundando o Sol, composta de trilhões de cometas. Ela corresponde ao limite do sistema solar e está situada a 50 mil unidades astronômicas do Sol. A distância da nuvem de Oort ao Sol, medida em quilômetro e escrita em notação científica, é. Então vejamos. Dessa leitura aqui, podemos observar que a unidade astronômica, então uma unidade astronômica, possui cerca de 150 milhões de quilômetros. Então vamos colocar essas informações aqui. Então, uma unidade astronômica possui cerca de 150 milhões de quilômetros. Então isso aqui é 150 milhões, centena, milhar, milhão de quilômetros. Já transformando esse número em notação científica, esse número ele tem que ser menor do que 10 e maior do que 1. Então significa que eu vou colocar a vírgula aqui. E a vírgula inicialmente estava no final do número aqui. Quando eu movo essa vírgula para a esquerda, meu expoente é positivo, então aqui eu vou pensar. A vírgula original estava na direita. Eu trouxe ela para cá. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui é 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Isso para uma unidade astronômica. Só que ele quer que a gente faça o cálculo da distância entre a nuvem e o Sol. E o exercício disse que é 50 mil unidades astronômicas. Se uma unidade astronômica é 1,5 vezes 10 a 8, 50 mil unidades astronômicas para ser transformada em quilômetro, então é só multiplicar este número de 50 mil pelo valor de 1,5 vezes 10 a 8. Transformando 50 mil em notação científica, a vírgula está aqui, vou mover ela 1, 2, 3, 4 casas, ou simplesmente tem 4 zeros ali. Então posso escrever como que é 5 vezes 10 elevado a 4, vezes 1,5 vezes 10 elevado a 8. Multiplicação, podemos fazê-la, né, mantendo a base somando o expoente, e os números que estão na frente eu multiplico eles. 5 vezes 1,5 é 7,5. Mantém a base 10 e somos expoentes. 4 mais 8 é 12. Então, essa aqui seria a distância entre a nuvem e o Sol. Letra E. Partindo para a questão 7. Questão 7. Ao realizar alguns cálculos matemáticos em seu trabalho, o engenheiro se deparou com as seguintes medidas em centímetro: 0,5 pi raiz de 2, 5,427 e menos raiz de 3. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que apresenta apenas as medidas que são números irracionais, dentre todas que foram encontradas pelo engenheiro. Vejamos. Primeiro, os números racionais, vou representar ele aqui, os números racionais, são números com vírgula e dízimas periódicas. Números com vírgulas
para ser irracional, ele tem que ter infinitas casas decimais, assim como a dízima periódica, porém não tem um período de repetição. Então, isso significa que, vou pegar um exemplo qualquer, 2,444 e assim por diante, que também pode ser escrito como 2,4 e uma barrinha aqui em cima, representa um número que é racional, porque ele tem infinitas casas decimais, porém tem um período de repetição. Nesse caso aqui é o número 4 que se repete. Já quando o número é irracional, que no caso é o número π, vai ter também infinitas casas decimais, porém, apesar de ter infinitas casas decimais, ele não é um número periódico. O que isso significa? Significa que o valor de π seria praticamente este aqui, ó. Então, consigo perceber que após a vírgula vai para o infinito, porém, não tem um certo período de repetição. Então, isso seria números irracionais. Além disso, são números irracionais. Números raízes, né, de números que não têm valor exato. Então, por exemplo, raiz de 2 não tem valor exato, entra como número irracional. O π que eu acabei de apresentar, raiz de 2 e menos raiz de 3. Consequentemente, a alternativa que ele está procurando de apenas números irracionais seria a letra D de dado. Letra D de dado. Então tá aqui, letra D. Seguindo para a questão de número 8. Sistema de avaliação. Tá. Leia o texto a seguir. Segundo a história, o matemático Arquimedes de Saracusa, que viveu no século III a.C., teria sido o primeiro a calcular o π. Depois dele, as ciências entraram em um período estranho e pouco ativo. Foi só por volta do ano 1000 de nossa era que os árabes começaram novamente a estudar os cálculos matemáticos com mais afinco. Nessa época, os estudos indo-arábicos começaram a se espalhar por toda a Europa, causando impacto na aritmética e na trigonometria. Por exemplo, o π foi um dos afetados. Em 1665, Sir Isaac Newton registrou 16 dígitos aleatórios depois da vírgula. Hoje, mais de 3 séculos depois, ainda não se chegou ao último dígito desse número. Com base no texto apresentado em seus conhecimentos, sabe-se que o π acabei de falar no exercício anterior, o π é um número irracional. Então, a única opção que tem número irracional seria esta aqui. Portanto, real. Sim, portanto, real. Porque o conjunto dos irracionais estão contidos no conjunto dos reais. Letra C. Questão de número 9. Na questão 9, escreva V para verdadeiro e F para falso. Vejamos. 2 raiz de 2 é um número irracional? Apesar do 2 estar aqui e ele ser racional, como ele está multiplicando raiz de 2 que não tem o valor exato, ele se torna irracional. Verdade. Todo número real é um número irracional? Falso. O contrário seria verdade. Todo número irracional é um número real. Raiz de 9 é um número racional? Poxa, raiz de 9 é exata, pois raiz de 9 vale 3. Então, é racional. Só raiz de números que não têm valor exato que é irracional. Uma dízima periódica é um número
irracional? Disse anteriormente, dízima periódica se encaixa dentro dos números racionais. Então, essa aqui, falsa. Por fim, letra E, raiz de 11 é um número irracional? Sim, é um número irracional, pois não temos resultado de raiz de 11. Continuando, para a questão de número 10, assinale as alternativas que os números pertencem ao conjunto dos irracionais. Esse aqui não pertence porque raiz de 144 vale 12, tem valor exato. Raiz de 7 não tem valor exato. Fração é racional. Número negativo e inteiro é racional. Novamente, número com vírgula é racional. Então, número com vírgula não, perdão. Número 0,3 é um número racional. E raiz de 10, que não tem valor, é um número irracional. Então, seria apenas estes dois aí. Seguindo para a questão de número 11. Para cada afirmativa a seguir, selecione V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Os números irracionais possuem período após a terceira casa decimal? Não, eu disse anteriormente, os números irracionais não têm período. Então isso aqui é falso. O, o número raiz de 27 encontra-se entre o número 5 e 6 na reta real? Vejamos, qual raiz exata que está abaixo de 27? Então seria o 25. Raiz de 25 é exata e está abaixo de 27. Então depois aqui você tem o 27 e lá na frente um número que tenha raiz exata, que seja acima de 27, é o 36. Então temos que raiz de 25 é 5. Entre esses números você tem a raiz de 27 e raiz de 36 é 6. Então a raiz de 27 está entre 5 e 6. Verdadeiro. Letra C. Um número irracional pode ser escrito na forma como uma fração, pode ser escrito como uma fração cujo denominador é um número inteiro, diferente de zero, e o numerador é um número inteiro. Isso aqui que está falando é exatamente a descrição do que é um número racional e não irracional. Então, essa aqui é falsa. Seja o número primo A. É correto afirmar que raiz de A é um número racional? Verdade. Por quê? Porque os números racionais, os números primos, né, quando você coloca eles dentro de uma raiz quadrada, eles não vão ter resultado. Por exemplo, o 2, o 3, o 5, o 7, o 11. Então, letra D é verdade. Muito bem. Continuando na nossa resolução, teremos que questão de número 12 e depois questão de número 13. Indo para a questão de número 12, represente com notação científica o número abaixo. A massa de um átomo de prata é, em gramas aproximadamente, este número aqui. Então, vejamos, deixa eu dar um zoom aqui. Vamos analisar o seguinte. Primeiro eu tenho que fazer com que esse número fique maior que 1 e menor do que 10. Então eu tenho que colocar a vírgula dele aqui. Pois, colocando a vírgula dele aqui, esse número se transforma em 1,8, que é maior do que 1 e menor do que 10. Multiplicar ele pela base 10, e agora aqui em cima, o que a gente vai fazer? Vai contar quantas casas eu mover essa casa para a direita, certo? E colocar um expoente negativo aqui, porque quando eu pego a vírgula que está no seu estado original e movo ela para a direita, o expoente é negativo. Então aqui, essa vírgula foi movida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21 e 22. Então, isso aqui é 1,8 vezes 10 elevado a menos 22. Resposta do número, ó, ficou bem pequeno. Resposta da 12. Então, quer ver? Deixa eu colocar isso aqui na frente. Ah, beleza, tá aqui. A questão 13 e as demais a gente vou resolver no próximo vídeo, na parte 2 do vídeo. Até já já.